Olá, amigos. Eu sou o Tenente-Coronel Aviador Flávio Kaufmann, veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração de minha família na FAB, e, como gosto muito de dizer, piloto de caça. Mais uma vez, aqui vai meu agradecimento a todos pelo crescimento do canal, que está só sendo possível com a sua audiência, né, e com a quantidade de pessoas que se inscreveram. Já somos milhares debatendo política em alto nível e interessados em reorientar o nosso país para o bem comum. Hoje, nós temos a sociedade nas ruas exigindo o fim dos abusos do Estado e parte do Congresso Nacional se posicionando com firmeza e dando sinais de que ainda vale a nossa confiança. Se, por um lado, essas sanções norte-americanas têm o lado positivo de lançar luz sobre a censura e o arbítrio do consórcio Lula e parte do STF, por outro lado, traz um prejuízo enorme à nossa já combalida economia, prejudicada já pela incapacidade administrativa do governo comunista. Aos meus colegas comandantes militares em serviço ativo, que tardam em se posicionar com firmeza ao lado da sociedade, as últimas informações mostrando claras evidências de manipulação do último certame eleitoral em favor do atual presidente tornam ilegal o atual governo. Desse modo, se algum de vocês se entendem legalistas, vocês estão agora do lado errado, mas ainda há tempo de se alinharem na defesa da sociedade antes da destruição do Brasil. Acorda, Poliana. Aos que quiserem conhecer minha obra como escritor, eu deixo os links de meus romances épicos de aviação, que são 2, aqui em cima no vídeo. E agradeço. Eu intitulei a conversa de hoje como Ruína e Redenção do Brasil. Revisando os conceitos de Karl Marx, Antônio Gramsci forneceu o caminho estratégico: tomar as instituições culturais, doutrinar as massas, controlar o discurso público, demonizar o mérito e neutralizar qualquer contestação. A Escola de Frankfurt entregou a substância corrosiva, a dialética negativa, que é uma condenação da civilização ocidental como um todo. Paulo Freire completou o serviço com sua pedagogia sentimental de vitimização perpétua. E o Partido dos Trabalhadores, finalmente, surgiu para operacionalizar esse sistema e se eternizar no poder. Não se pode, contudo, ignorar o fértil terreno cultural que essas doutrinas encontraram ao aportar aqui na terra de Macunaíma, o herói sem caráter descrito por Mário de Andrade, que é um símbolo maior de uma sociedade marcada pela astúcia, pela fuga do dever e pela resistência endêmica à disciplina e ao sacrifício. Nessa atmosfera de aversão estrutural à responsabilidade pessoal, as engrenagens gramscianas, frankfurtianas, freirianas e petistas germinaram com facilidade assustadora. A preferência pela esperteza, pela improvisação e pelo desprezo ao mérito criaram o caldo de cultura perfeito para a aceitação de ideologias que prometem direitos sem deveres, privilégios sem esforço e perdão institucionalizado para toda forma de corrupção e preguiça moral. O Brasil real tornou-se assim um alvo particularmente vulnerável a essas forças corrosivas. E o resultado tem sido devastador. Um sistema que premia a mediocridade, destrói a excelência e santifica a incompetência. As universidades brasileiras se transformaram em templos da improdutividade autofágica. A falta de disciplina nas aulas, o descaso com o patrimônio público e o emburrecimento ideológico transformaram nossas universidades em espaços cada vez mais distantes de sua verdadeira missão de formar cidadãos críticos e competentes. Enquanto isso, o país clama por pensadores, cientistas, engenheiros, empreendedores e inovadores. O saber produtivo foi substituído por uma espécie de charlatanismo acadêmico, que de prático nada cria, nada resolve, nada entrega, mas consome vultosas verbas públicas e forma gerações de extremistas de esquerda. Como cada sociedade tem o Estado que merece, no plano político, o estrago ainda é mais grotesco. A geração de riqueza é sistematicamente demonizada, enquanto o culto ao Estado paternalista é promovido como única solução moralmente legítima. Num ambiente assim, deformado, não surpreende que floresçam como pragas os sites de aposta, pela ilusão de ganho sem esforço e pela recusa obstinada ao trabalho árduo. A aposta,
o acaso, a sorte e a corrupção substituem o estudo, o planejamento e o sacrifício como instrumentos de ascensão social, assim perpetuando o ciclo da mediocridade e da dependência. Desse modo, as virtudes cívicas fundamentais, esforço, sacrifício e honestidade, foram desconstruídas como narrativas burguesas de dominação, sendo substituídas por uma cultura de reparação interminável e de infantilização política. A verdadeira hegemonia construída aqui, portanto, pela esquerda, não foi cultural, foi a hegemonia da mediocridade e da degeneração nacional. Como se não bastasse esse quadro já desolador, o crescimento vertiginoso do tráfico, do narcotráfico e do crime organizado avança como uma metástase sobre um corpo apodrecido de nossa nação. Aproveitando-se de uma equivocada postura humanista de um judiciário impregnado das mesmas doutrinas gramscianas e freirianas que relativizam o crime e culpabilizam a sociedade por seus algozes, as organizações criminosas expandem seus domínios com impunidade crescente. Sob o pretexto de garantias individuais, direitos humanos e ressocialização, os tribunais liberam chefes do tráfico, flexibilizam penas, inviabilizam a ação policial e bloqueiam o uso proporcional da força legítima pelo Estado. O resultado é o surgimento de vastos territórios urbanos onde o Estado de Direito foi simplesmente abolido e substituído pelo governo paralelo das facções criminosas. Ali, a lei não vigora, vigora o fuzil. Ali não há direitos, há medo. O tráfico, em conluio com políticos corruptos, financia campanhas, compra autoridades e infiltra-se nas estruturas públicas, promovendo uma simbiose perversa entre o submundo do crime e o topo do poder político. Essa aliança diabólica entre o crime organizado armado, o relativismo judicial e a cleptocracia partidária aprofunda ainda mais a decomposição da ordem nacional e lança o país num perigoso caminho de narco-estado disfarçado. E quando o governo se desliga da lei natural e da verdade última, ele se torna inevitavelmente um instrumento de tirania. Já não promove o bem comum, mas a conservação criminosa de si mesmo. Não há possibilidade de progresso num país onde os criminosos são soltos, o mérito é insultado, o esforço é ridicularizado, a disciplina é desmoralizada e o trabalho honesto é tributado até a asfixia, apenas para sustentar as castas improdutivas que ocupam o topo da estrutura estatal. A tarefa que se impõe às novas gerações de brasileiros é a de restaurar os fundamentos permanentes da civilização, o primado da verdade sobre a ideologia, do mérito sobre o favoritismo, do trabalho sobre a demagogia, da honestidade sobre o oportunismo e da pátria sobre o globalismo dissolvente. Em suma, do bem sobre o mal. Mas para que essa hercúlea obra de reconstrução seja possível, é preciso, mais do que nunca, buscar auxílio onde a verdadeira força reside, em Deus, o Deus ecumênico, que transcende as disputas humanas e acolhe os homens de bem em qualquer dos válidos caminhos religiosos que conduzem à elevação, como ensinava com sabedoria o padre Antônio Vieira. Só com o amparo da transcendência, com o auxílio do alto e com a consciência enraizada na dimensão espiritual do bem, poderá o Brasil encontrar a fortaleza moral necessária para enfrentar o colosso deformador da doutrina marxista e de todas as suas modernas ramificações destrutivas. Sem a proteção superior, o combate seria desigual, pois se trata, no fundo, não apenas de uma batalha política, mas uma guerra espiritual pela alma da nação brasileira. E aqui descrevo essas ameaças profundas e múltiplas, políticas, culturais, morais e espirituais, não por desalento, mas por dever de advertência. É hora de deixar o conforto infantil da ilusão e enfrentar, com coragem e clareza, a tarefa histórica que aguarda os homens e mulheres de bem deste país. Concluo afirmando que, apesar de todo o quadro sombrio aqui traçado, eu sigo acreditando até o fim nas reservas morais da sociedade e de suas forças armadas, seus guardiões, mesmo quando, por vezes, elas próprias pareçam duvidar de sua missão e de sua força.
como o faroleiro em meio à tormenta que mantém a chama acesa, mesmo quando os marinheiros já perderam a esperança de ver terra firme, insisto em lançar meu chamado, que cada homem e cada mulher recorde, como ensinava o filósofo Thoreau, que a única obrigação que temos é fazer sempre aquilo que julgamos ser justo. Uma nação não se renova pelo silêncio, mas pela coragem de defender a cada dia o que é verdadeiro e digno. Obrigado e um abraço a todos.